Oi, gente! Oi, pessoal! Voltamos com Plantão Dona Geek. Olha nós aqui outra vez. Trazendo para vocês, e hoje, né, em especial, vamos trazer as séries e os filmes que nós mais gostamos. Vamos contar para vocês, vamos falar para vocês algumas coisas a respeito. Exatamente, porque tem séries que pegam o nosso coração assim e a gente assiste toda vez que tem oportunidade. Eu vou começar falando de uma que para nós é a série, né, é gente? o concurso. Porque amamos esta série. Esta série é Supernatural. Exatamente, dos irmãos Sam e Dean. Os irmãos Winchester, né? São ótimos. O SBT que me apresentou esta série em 2006, mas ela foi lançada nos Estados Unidos em 2005. Essa série conta a história dos irmãos Winchester, que são caçadores de monstros, demônios, fantasmas. Tudo que é do outro mundo. Anjos, arcanjos, tudo que pode aparecer, eles são caçadores. Esta série, eu vou falar um pouquinho de... Ela era para ser 3 temporadas apenas, tá? Quando ela foi lançada em 2005. Mas ela foi tão assistida, gente, na primeira temporada, que o diretor falou assim, não, gente, vamos aumentar essa série para 5. E durante da primeira até a quinta, né, que nós duas achamos que ela deveria ter terminado na quinta. Foi o ponto ideal. Teve um desenrolado de toda a história, né? O porquê que eles caçavam, o que foi que aconteceu, os anjos, os demônios e tal. E na quinta temporada, Deus apareceu e fez tanto sucesso, que eles resolveram estender a série por mais 10 temporadas. Olha que coisa! Então a série foi estendida mais 10 temporadas e neste prolongamento apareceu personagens que eram para passar tão rápido e que ficaram na série e nós nos apaixonamos por ele. Um deles foi quem? Crowley. Quem era Crowley? O demônio da encruzilhada. Exatamente. Ele era apenas para passar na série, mas esse cara ficou e nós nos apaixonamos por ele. A gente gostava mais dele do que Lúcifer. Lúcifer eu odiava. Lúcifer não era legal. Mas o Crowley, que era para ser um personagem passageiro, ficou na série. Cresceu bastante na série, foi até o final. E a gente se apaixonou por ele e gostamos dele até o fim. Claro que tem o meu anjo preferido, que é o Castiel, que é o ator é o Misha Collins. O Castiel também era um personagem para ficar pouco, mas ele cresceu demais na série e se tornou o queridinho, acho que mais do que os irmãos. Seus irmãos, se tornou muito importante para o desenrolar da série. Exatamente. E outra, um personagem feminino, que a gente, lógico, vai falar. Teve muitos personagens femininos na série. Um dos personagens principais era a mãe do Sam e do Dean, mas a gente detestava ela. Era uma chata. Era uma chata. Morreu! Já foi tarde. Morreu. Mas ela voltou. Porque ela voltou. O bom do Supernatural é que a pessoa morre de verdade. E volta. Entendeu? Então tinha a Rowena, que era uma Rowena, bruxa, né? Ela era uma bruxa. No começo eu detestava ela, mas ela cresceu tanto, gente, na série, que a gente se apaixonou por ela. Ela foi nessa série, levando a série, que a série foi ficando cansativa. E só quem era fã mesmo é que acompanhou a série até o final. Eu quero dizer para você que é fã do Supernatural, eu não assisti a última temporada, eu, a pessoa mais apaixonada, porque nessa última temporada, personagens que eu amava morreram. Eu assisti. Ela assistiu. Fiquei lá, eu tinha que ter certeza de que ia ter um final. E teve, eu acho que foi o final certo, né? Apesar de eles estão falando em trazer de volta, mas eu acho que foi o final correto, né? Não haveria um outro final para Sam e Dean, que era Eu assisti o último episódio porque eu queria ver o encontro dos dois irmãos lá no além. Eu espero me encontrar com pessoas que eu amo do jeito que eles se encontraram, jovens, bonitos, né? O Dean tava lá no seu Cadillac preto, né? Esperando o irmão, né? Depois
de uma trajetória, porque o Jim não quis mais Voltar do além. Então ele pediu para o corpo dele ser queimado, que aí ele não voltaria, e pediu para o irmão viver, ter uma vida, porque até então o Sam foi tirado de uma vida, ele fazia faculdade, ele tinha amigos, tinha namorada, e o Jim acabou tirando ele, levando ele para todo esse mundo obscuro de vampiros, lobisomens, anjos ruins. É porque nem todo anjo é bonzinho, viu, gente? Mas a série mostrou também o valor da amizade entre eles. Exatamente. O Jim, ele amava muito aquele irmão, ele era amado por ele. A preocupação dele, a única preocupação dele era proteger o irmão, né? Exatamente. E no dia 19 de novembro de 2020, nós demos adeus a Supernatural. Acabou a série e eles ficam, que ela falou agora, ficam falando que vai ter. Mas eu espero que não, porque tentaram até trazer um spin-off daí do passado, mas é melhor não, deixa como tá, deixa na lembrança, né? Eu me peguei outro dia revendo novamente os episódios, assistindo Supernatural novamente, mas eu assisto até, como ela disse, eu vou até a 6ª, 7ª temporada e aí eu volto, não assisto mais. Mas é isso que acontece com séries que faz muito sucesso, a gente sabe que isso dá din-din, né? Então eles vão prolongando. Então Supernatural é pra gente, lógico, uma das séries que a gente mais amou e curtiu e torcia. E ficava até as 2 da manhã esperando para assistir. Exatamente, tá, gente? Então Supernatural é uma das nossas séries favoritas, mas tem outras, né? Tem outras. Qual? Tem muitas. Tem uma que eu vou falar agora. Ela não viu, ela viu poucos episódios. 3. O que não impede que ela, né? Mas sei toda a história. Por quê? Porque ela me contou. Que é o que ela faz? Ela me conta. Eu vou falar para vocês de uma série que eu li os livros. São 7 livros, porém só foram lançados 5 livros. Eu li os 5 livros e estou esperando, nem sei há quantos anos, os outros 2, que eu tenho certeza de que não serão lançados mais. Entendeu? Eu vou falar de Game of Thrones, né? A série que eu acho que levantou multidões, entendeu? É uma série épica, eu gosto desse tipo de série, uma série sanguinolenta. Ela se passa numa cidade fictícia de Westeros, a briga pelo Trono de Ferro. Mas eu não vou falar da guerra de Game of Thrones ou dos homens de Game of Thrones. Eu vou falar das mulheres de Game of Thrones. Porque foi uma série que teve muitas mulheres fortes. Exatamente. Né? Muitas mulheres que enfrentaram o perigo, lutaram. Então são as mulheres que fizeram a história muito mais que os homens. A mais odiada delas, que era Cersei, mas que tenho que reconhecer o valor dela. Ela tem um objetivo, ela tinha que sobrepor sobre o pai, sobre o marido, sobre os irmãos, sobre os soldados e se mostrar que estava além de ser apenas uma mulher, que ela poderia ser rainha, que ela queria ser, ela poderia dar ordens, né? Então, Cersei, ela, apesar de eu não gostar da personagem, eu a admirava, gente. Ela teve um final assim tosco, não vou falar a respeito do final, mas eu admirava a força e a garra daquela mulher. Ela não temia nada, ela não tinha pena de nada nem de ninguém. Entendeu? Serrote. Sem pena, não tem dó nem piedade. E as irmãs Sansa e Arya, 2 irmãs tiradas assim da sua casa, levadas para um mundo que elas não conheciam, que tiveram que crescer, né, dentro daquele ambiente, que passaram por coisas terríveis, mas que cresceram, que evoluíram, cada uma à sua maneira. Foi muito bom ver o crescimento dessas 2 irmãs. Daenerys, que falar sobre Daenerys, o personagem principal da história, que começou como uma garota inocente, vendida pelo irmão, né? A um dela, selvagem. As cenas que eu vejo, entendeu? Vendida a um selvagem, porque o irmão queria voltar a reinar e usou ela como moeda de troca. Só que deu tudo errado para ele, né? Para ela não, deu para ele. Daenerys também cresceu, Daenerys evoluiu, Daenerys se fez a libertadora. Eu, particularmente,
não achei aquela liberdade que ela concedeu aos Imaculados uma liberdade de verdade. Mas ela era uma mulher também que queria, ela sabia dos seus objetivos e era aquilo que ela queria e ela foi atrás. É claro, ela e 3 dragões, né, gente? Um dragão, qualquer Eu só precisava de né? um, gente. Precisava de E outro. teve Só um dragão. Catelyn Stark, a mãe de Arya e de Sansa. Ela também foi uma mulher forte que aguentou a morte do marido e depois teve que lutar, teve que superar a perda do filho, né? Que foi tirado dela no casamento vermelho terrivelmente e ela mesma teve uma morte terrível, né? Então, são mulheres, se eu fosse falar de todas as mulheres, eu ia ficar aqui, ó, né? Tem a Melisandre, a bruxa vermelha. Ah, mas ela era uma bruxa sim, mas ela também era uma mulher que era subjugada pelos homens. E ela usava o seu poder para poder viver. A Missandei, uma das poucas negras da série. Elana, Sandy e a Olenna, gente, maravilhosa. Então, foram as mulheres, na minha opinião, que fizeram de Game of Thrones o que a série fez. Eu não vou falar do final nem nada, né? Não vou debater, isso é coisa para um outro vídeo, final de Game of Thrones, né? Apenas das mulheres que fizeram esta série ser tão maravilhosa da forma como ela foi. Se você não assistiu, assista, né? Vá lá, Isso. Tem 8 temporadas, que vale muito a pena. Se quiserem os livros, só tem 5, tá, gente? Mas leiam, né? Porque não se compara, é claro, mas a série foi fiel, até o 5º livro, a série foi fiel ao livro. Porque às vezes é difícil, viu, gente? Às vezes a gente lê o livro e quando vai assistir a série, falta muita coisa, Mas não foi, não. A série foi fiel ao livro. Assistam, vocês vão gostar. Assim como eu gosto, uma das séries, além de Supernatural, Game of Thrones também faz parte. Mesmo, viu, tá? gente? Eu gosto muito. Gente, a gente gosta muito de séries de magia, sobrenatural. E nós também nos apaixonamos por uma série chamada Grimm, que são contos de terror dos irmãos Grimm. Essa é uma série de 2011, só teve 6 temporadas. Essa série é maravilhosa, conta a história de Nick, que descobre que ele tem um dom onde ele pode reconhecer pessoas que não são bem pessoas. Não, na verdade são como se fosse uma outra realidade. Ele vê a verdadeira face, né? Ele olha para você e ele vê a face real daquela pessoa. São considerados na série monstros que vivem no meio de nós. Tem uns monstros que a gente conhece que não precisa nem de máscara, né, gente? Então, assim. E durante ele descobre isso, a tia dele vai na casa dele, leva para ele um trailer onde tem um monte de armas, onde tem livros, e ele se vê ali sendo um caçador desses monstros. A princípio ele achava que ele não estava bem da cabeça, porque ele olhava as pessoas e ele via rostos desfigurados, coisas estranhas. E neste caminho ele conhece 2 personagens, que é Monroe e Rosalie, que são personagens importantes nessa trama, que vão ajudar ele em tudo que vai acontecer na série, e são 2 pessoas também estranhas. Um é um lobo e o outro o Monroe é um lobo ela é uma herbívora. Eu sei que ele é um lobo e ela é uma herbívora. São raças que não, né? É um carnívoro e um herbívoro. Né? Que acabam se casando na série. Mas também tem o Hank, que é um policial que trabalha com o Nick, que também ele começa a ver depois essas faces das pessoas e ele acha que tá louco. É uma série que nos prende do começo ao fim, tá? Eu achei, na minha opinião particular, que ela não deveria ter acabado na 5ª temporada. Da forma que acabou. Deveria ter tido mais episódios, precisava de mais. Tem uma personagem que é a Adalinde, que a gente odeia ela no começo, mas no final ela passa a ser muito importante. Ela é uma Hexenbeast. Então a gente passa a gostar do personagem dela. Então, assim, os contos de Grimm, eu descobri essa série através do meu marido, que chegava tarde da noite e ligava a Record. Tá lá passando essa série. Eu vi um monstro e falei, pera, é a minha cara. Procurei, achei e gostei da série e assisti até o final. E fiquei triste porque ela se encerrou na 5ª ou 6ª temporada, acho que foi na 6ª.
e deixou a gente órfão de muita coisa. Porque, mas depois a gente ficou sabendo que foi por motivos de produção. Exato. De desavenças entre a própria produção da série. Porque teve personagens e a história ficou faltando términos de muitos assuntos. Então, se você tiver a oportunidade, vá lá e assista Contos de Green, ou Green, né? Você vai gostar, são contos de terror. Se você é fã... Se você é fã desse segmento, você vai amar essa série. Depois você entra lá no nosso canal, o canal Dona Geek, e diga se você não gostou. Diga, tá bom? Vou falar para vocês agora de um filme. Não é uma série, é uma trilogia. Nossa! Tá? Eu sigo essa trilogia desde 2001. Nem Todo ano nada, eu gente. assisto de 3 a 4 vezes a trilogia completa. Eu li o livro também. O livro é maravilhoso. E aí eu vi o filme, eu esperei quase 4 anos. Eu fui no cinema, gente. Eu ia no cinema com a chuva do jeito que tá, entendeu? Eu ia assistir, que é Senhor dos Anéis. É assim, aquele filme que fica aqui, ó, no coração. Eu sou suspeita para falar qualquer coisa a respeito dos hobbits, do Frodo, do Sam, do Meriadoc, do Pippin, entendeu? Da Sociedade do Anel, que é o Gandalf, Legolas, o Boromir, o Gimli e o Aragorn, é claro. Aragorn. Então eu sou suspeita para falar. Eu tinha, assim, uma certa antipatia pelo Frodo, achava ele muito mole, aquela coisa toda. Mas eu levei 24 anos, que é o tempo do filme, para ser justa com ele. Afinal de contas, Frodo carregava uma carga muito pesada. Aquele anel pesava muito nele. Ele era o fardo dele. Ele foi forte, aliás, ele foi o mais forte de todos ao chegar até o final, até a Montanha da Perdição, para destruir o anel. Então, Frodo, desculpa aí, tá? A gente passou o tempo inteiro criticando você, viu? Mas aí, vendo tudo isso, comentei com a minha filha a respeito que Senhor dos Anéis não há romance, não há namoros, não há aquela coisa tal, entendeu? Mas tem o Aragorn e a Áurien. Sim, mas não é aquele romance deles ficam juntos. Não, ele tá lá, ela tá no canto dele, vice-versa, entendeu? Então não tem aquele romance, casais, não há mulheres protagonistas em Senhor dos Anéis. É um filme masculino. Completamente. Né? Totalmente. A protagonista que tem é a sobrinha do rei Théoden, que vai disfarçada para a guerra no último, que é o Retorno do Rei. É só, mas não tem mulheres guerreiras em Senhor dos Anéis. Nem entre os elfos, né? Também não tem. Apareceu depois no Hobbit, mas isso é uma outra história. É um filme que vai falar da amizade dos integrantes da Sociedade do Anel e dos hobbits. Vai contar também o sofrimento do Sméagol, porque a gente não avalia o sofrimento dele. Desde que tudo aconteceu, quando ele achou o anel, e aquilo foi a perdição dele. Consumiu ele o tempo inteiro. Fisicamente, ele se transformou em escravo do anel. Então, o Sméagol, o Gollum, ele tem uma participação muito importante em todo o decorrer da história. Né? Ele está sempre ali, presente. Gente, o Senhor dos Anéis, para mim, não surgiu ainda nenhum, até agora, nos últimos 25 anos, uma história melhor que o Senhor dos Anéis. Estão fazendo outro, já fizeram o Hobbit, eu assisti, o que aparecer eu vou assistir. Mas é um filme excelente. Se você quer passar uma tarde agradável com uma bacia de pipoca, Senhor dos Anéis é o que de melhor você pode fazer. Ela fica na cozinha fazendo a janta, gente, o Senhor dos Anéis rodando, e ela falando as palavras que ela já sabe de cor. Tudo exagero. Tudo que a frase, antes do cara falar a frase, ela já completa. Há 25 anos que a mulher assiste, 5 vezes por ano. Entendeu? Vale a pena você assistir Os Anéis do Poder. Sim, né? Você vai ver Nossa, esqueci o nome da fada, agora nesse exato momento, né? Isso, a Galadriel. Gente, vou confessar. A princípio, fiquei, sabe assim, com aquela chateação com ela. Ela é chata.
ela não ouve ninguém, apenas e tão somente ela, né? Mas também é uma guerreira. A guerreira que ela não foi em Senhor dos Anéis, porque a participação dela, ela apenas passou pelo Senhor dos Anéis, mas a Galadriel se mostrou uma guerreira e vale muito a pena assistir a série, sim. A série é legal, estou esperando agora a próxima temporada. Imagina se eu não ia assistir. Gente, eu assisti Senhor dos Anéis, tá? Diferentemente do Game of Thrones, eu assisti. Claro que eu não assisti como ela assiste, mas eu assisti, eu também amei. Eu adoro a série também, mas eu não assisto. Gente, a única pessoa que eu assisto 200 vezes quando passa é Rambo, que é a minha paixão, que eu posso fazer. Ei, tá vendo aí? Então, né? Mas ela assistiu, gente. Esse eu consegui. Não, ela foi sozinha. Eu fui sozinha, eu assisti, fui ao cinema, né? Eu assisti quando passasse eu encontrar na Puloflix, eu assisto, mas eu não assisto como ela, que ela põe lá, né? E assiste todos de uma vez. Isso eu não faço. Não dá para assistir um sem não ver o restante, gente. Ou eu assisto os 3 ou não assisto, tá? É isso. Mas vá lá, assista o Senhor dos Anéis, veja os Anéis do Poder também. São eventos que aconteceram antes da Sociedade do Anel, tá? Como foi fabricado o Um Anel. Entendeu? Veja tudo isso e depois entra lá no canal ou vem aqui e diz pra gente. Gente, se a gente fosse ficar aqui falando das séries que a gente ama, são várias séries. Eu já falei que a série mais antiga que eu amo é Lei e Ordem, que ela começou em 99, nós estamos em 2026, e ela está no ar aí. Então, assim, a gente ficaria aqui horas, porque são muitas séries, são muitas coisas que a gente gosta. Né? Se você tiver a oportunidade, você aí que acompanha, curte o canal Dona Geek, curte o canal Perifacom, vá lá prestigiar. Prestigie essas séries, dê uma oportunidade a elas, assista e depois vem aqui contar pra gente se não valeu a pena assistir. Exatamente. Tá bom? Tchau. Tchau.